Glória a Deus, aleluia. Graças ao Senhor. Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, na graça e na presença do Senhor, para a glória de Deus. E queria deixar essa mensagem aos corações, mas antes eu queria deixar esse louvor tocar. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, cumprimento do vosso dever. Então, glória a Deus por mais um dia de vida, graças ao Senhor, que é Deus que nos dá graça de viver. Então, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo e dar graças a Deus que é Ele que nos ajuda a continuar perseverando. A gente sabe que a nossa vida é uma constante luta, mas nós devemos estar firmes na rocha para vencer também em meio às lutas. E aí, como está escrito, na luta contra o mal, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo e resistir nos dias maus. Então, para nós resistirmos ao diabo, para nós resistirmos no dia mau, é preciso nós nos fortalecermos na armadura do Senhor. A gente sabe que muitas são as tentações que nós enfrentamos, muitas são as lutas que eu e você muitas das vezes nós passamos, mas é preciso, irmãos, nós nos voltarmos para Deus, porque somente a palavra de Deus tem o poder sobrenatural de fazer a gente vencer tudo, vencer esses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, e não só esse, mas muitos outros momentos que eu e você nós passamos. Quem é que não passa por luta nesta terra? Todos nós passamos. Muitas das vezes vem a vontade de desanimar, muitas das vezes vem a vontade de desistir, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina a nós perseverarmos, porque Ele mesmo diz que enquanto a vida há esperança. Então, se nós passamos por lutas e nós chegamos ao ponto de dormir e acordar, é porque Deus quer que a gente continue firme na luta. Porque quando Ele vê que nós temos que partir, nós vamos partir. Que nem uma vez um padre estava falando, padre Adilson, falando que uma pessoa chegou para ele dizendo que queria tirar a própria vida. Aí ele disse para essa pessoa: mas um dia você não vai morrer? Por que você quer antecipar a morte? Aí a pessoa se acabou de dar risada. Então, ela só precisava de um bom conselho. Por que desistir da vida? Porque a vida Deus nos deu. Então nós temos que viver independente da situação. Às vezes eu sei que é difícil. Diante das cenas que nós nos encontramos, falta de emprego, as coisas ficando difíceis, muita gente se levanta contra nós, mas nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, como vai dizer aqui em Efésios 6, versículo 10 em diante: enfim, fortalecei-vos no Senhor. Olha para isso. Então, que nem eu falava esses dias sobre a questão da pandemia, que tem uma pequena conversa assim, eu, meu pai, meu irmão e o vizinho aqui. Então a gente falava sobre a questão da pandemia. Então cada um colocou a sua situação. Aí eu esperei todos falarem.
Como é que a gente consegue combater este mal? Como é que a gente consegue combater a pandemia? Como é que a gente consegue combater outros tipos de mal? É nos fortalecendo no Senhor. Não sou eu, mas é a palavra de Deus que nos diz: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Então, mas muitos de nós, muitas das vezes, procuramos nos fortalecer nas coisas deste mundo. Em questão do dinheiro, em questão do poder, em questão de ter tudo para nós mesmos. Mas nós devemos nos fortalecer primeiramente e sempre em Deus. É Deus, irmãos, a nossa força. Porque se a gente não nos fortalecer em Deus, como é que nós vamos vencer? Como diz lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador, antes que venha o tempo da aflição. Se você não pensar em Deus, antes de vir as tribulações, antes de vir as aflições, nós iremos perecer. Por isso que nós temos que priorizar Deus. Que Deus seja a nossa prioridade. Que nós reconheçamos que Deus é tudo para nós. Graças a Deus. Então, que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos dando a visão espiritual de entender que a nossa luta é contra o mal e não contra o ser humano. Eu sei que muitas das vezes nós ficamos chateados. Eu sei que alguém se levanta contra nós. Mas nós temos que entender uma coisa, que a nossa luta não é contra o ser humano, como aqui diz, olha, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. A nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra o inimigo de Deus, a nossa luta é contra o sedutor do mundo inteiro. A nossa luta é contra aquele que tenta nos destruir. A nossa luta é contra aquele que muitas das vezes vem trazer para nós, em nossos sentimentos, sentimento de desânimo, sentimento de tristeza, sentimento de não querer viver. Nós temos que ter inspiração pela vida e não pela morte. Por isso a importância também, sabe de quê? Da oração constante. Jesus, ele nos ensina a necessidade de orar sem jamais desistir. Sei que tudo tem seu tempo, mas nós temos que estar em espírito de oração, irmãos. Devemos orar sim dentro da nossa casa. Devemos sim orar sempre. Por isso que Jesus fala, é na sua santa palavra: orai constantemente no espírito, orai sem cessar, orai sem parar. Mesmo que você esteja no seu trabalho, você pode estar orando em mente. Você pode estar orando no seu coração, repreendendo o mal, repreendendo Satanás, que está sempre no derredor. Satanás está no derredor procurando, como vai dizer aqui, em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Quantas flechas incendiadas de Satanás contra as nossas vidas? São muitas, irmãos. Por isso que nós temos que estar na visão. Nós não podemos pensar que a nossa luta é contra os nossos familiares, contra os nossos vizinhos. Não. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus para entender tudo isso. E porque quando eu passo por minhas lutas, eu não posso jogar a culpa no outro. Eu não posso jogar a culpa nos meus irmãos. É na minha vizinhança, não. Eu tenho que me fortalecer em Deus para combater um bom combate e lutar contra o mal, contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. É contra os espíritos malignos. E eles são destruídos quando nós falamos do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que diante das suas lutas, diante das suas impossibilidades, diante das suas dificuldades, pronuncie sempre o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder no céu, na terra, pois o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e em todo lugar. E que todo joelho se dobre diante dele. Então, que nós, irmãos, estejamos sempre
é disposto a entender que a nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás. Mas nós não devemos ter medo não, porque Deus é maior, Deus está conosco, Deus é Emanuel, Deus conosco. Então, para vencer as tuas lutas, para vencer as tuas dificuldades, se volte para a palavra de Deus. Efésios 6, 10 a 20 nos ensina claramente como nós devemos lutar. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem a maneira correta de lutar. Às vezes, muitos pensam até que tem que lutar contra o outro, que tem que tirar a vida do outro, que tem que falar mal do outro. Ei, ninguém vence dessa forma. Nós vencemos quando nós estamos em Jesus Cristo, fazemos a vontade dele e nos fortalecemos na armadura de Deus. É Deus, irmãos, é o próprio Deus. Fortalecei-vos na minha armadura, fortalecei-vos na minha palavra, e assim vocês vencerão o diabo, e assim vocês vencerão Satanás. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo nos ensinar como se deve lutar. Graças a Deus por todas as maravilhas. Então, que Deus continue abençoando a todos, que todos sejam livres do maligno. Como Jesus, ele sempre roga ao Pai. Jesus, ele roga ao Pai não que nos livre do mundo, mas que nos livre do maligno. Então, a vontade de Jesus é que nós vivamos fazendo o bem sem olhar a quem, fazer o bem sempre, viver a caridade, viver perdoando, amando, aconselhando uns aos outros. E que Deus também continue nos iluminando. E finalizo com o Salmo 121. Levanta os olhos para os montes, de onde me virá auxílio. Meu auxílio vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme nem cochila. O vigia de Israel. O Senhor é o teu guarda. O Senhor é como sombra que te cobre. Está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando sais e quando entras, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, porque é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, e que tudo o que for de nos acontecer, que seja de acordo com a vontade de Deus, porque a nossa vida está guardada em Deus. Tenha um bom dia, fique na paz. Fala, Darlan, bom dia, meu irmão, bom dia. Que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando a todos, porque nós devemos sempre também abençoar os nossos irmãos. Abençoai e não amaldiçoeis, diz o Senhor, pois nós somos feitos, criados para abençoar e nunca amaldiçoar. Então fique na paz, fique na presença do Senhor Jesus. Amém. Tanta armadura de Deus, tomai portanto a armadura de Deus. Tomai, portanto, não se deixe abater, pois, como diz lá em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Se desanimar, eu não vou mais me agradar, diz o Senhor. Então, não vos deixeis abater pelo desânimo, mas tende bom ânimo, tende coragem, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas coragem, bom ânimo, eu venci o mundo. E se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês também serão vencedores, pois vocês já são mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Amém.